o objetivo é eu ensinar vocês a dar um comando de inteligência artificial para fazer avaliações, tanto Enem quanto ENAD. Vamos lá, então? Estão preparados? Quero relembrar vocês no nosso método de comando principal. Tá? Lembrando que prompt tem estratégia, a gente tem alguns elementos básicos obrigatórios dentro de um prompt. Se o prompt não tem esses elementos básicos, ele não é um comando. E para isso, obviamente, que eu criei o método Profs, que é para ajudar vocês, e eu vou revisitar ele aqui com vocês para depois a gente começar a nossa escrita aqui com ele, tá? A escrita desse comando. O método Profs, que é a forma, a estrutura que eu dou um comando de inteligência artificial, eu começo pela persona. Então, quem vai produzir ou interpretar aquele documento. Depois o roteiro. Qual é o contexto? Qual é o cenário? Qual é a situação que você, professor, está? O objetivo da ação. Qual é o propósito? Depois, fazer algo. Verbo de ação, claro. Estilo. Aqui no estilo, hoje, falando em avaliação, nós vamos fazer, então, qual é o estilo da avaliação? Que tipo de avaliação você quer? E depois o sofisticar, que é adicionar uma camada de complexidade ou refinamento. Mas vamos lá, eu quero chamar alguém, eu quero que alguém se prontifique para fazer o comando comigo. Deixa eu fixar você para todo mundo também, que aí todo mundo vê você grandão. Muito bem, Laurinha, vamos lá. Vamos pensar em criar um prompt para avaliação. Mas a Laura, ela trabalha com ensino técnico. E eu chamei ela porque semana passada a gente trabalhou com uma prof que era ensino básico, né? Então, eu também busco mesclar os professores que estão aqui. Laura, vamos construir um prompt para fazer uma avaliação para o ensino técnico, enfim, um dos cursos que você acha que faz sentido aqui. Então, a primeira parte que nós vamos iniciar é fazer o descritivo aqui. Então, vamos lá, Laura? Eu vou falando para você, é isso? Isso, então, vamos considerar, eu sei que você trabalha com gestão, né? Mas vamos considerar aqui uma professora do ensino técnico, né? Então, aqui eu já comecei dizendo, né? Eu sou o quê? Professora do ensino técnico. Trabalho com qual disciplina, Laura? Vamos botar anatomia. Disciplina de anatomia. Pronto. Disciplina de anatomia. Anatomia. Vamos colocar o roteiro, né? Agora da sua necessidade. Preciso criar uma avaliação para o conteúdo. Qual o conteúdo, Laura? De ossos. Pode ser avaliação prática e teórica, né? Vamos descrever um pouco mais do perfil dos alunos. Aqui é bem importante a gente colocar os alunos, tá, Laura? O perfil dos alunos. Meus estudantes têm um perfil de aprendizagem. Que perfil que você acha que os estudantes que estão agora no ensino técnico têm, Laura? Mais ou menos assim, olhando para a geração que está fazendo o ensino técnico. Essa geração que está fazendo ensino técnico hoje é uma média de alunos de 19 aos 26 anos, média, tá? Isso é em São Paulo. Temos alunos maiores também, etc e tal, né? Mas que saem direto do ensino médio, né? Para o ensino técnico. Então, vamos considerar uma idade média 21 anos, assim, de 19 a 24, 25, mais ou menos 21 anos. Perfeito. Uhum. Então, aqui, ó, atenção, a gente já fez um descritivo de quem a Laura é e qual é o roteiro dela ali, o que ela está vivenciando naquele momento, qual é o cenário, qual é a situação que os alunos estão vivenciando ali. O que a gente precisa fazer, então, aqui agora? Colocar o objetivo. Meu objetivo, qual é o teu objetivo, Laura? É que essa avaliação seja feita dos membros superiores, né? Com avaliar o entendimento dos estudantes sobre o sistema ósseo de membros superiores. Mais alguma coisa aqui? Na teoria e na prática, porque na aula prática, o que a gente faz? A gente coloca o osso e coloca números nele, 1, 2, 3, 4, e o aluno, quando entra, ele recebe uma folha e ele tem que colocar, por exemplo, na folha dele está número 5, 6, 7, 8 e 9, vamos dizer. Ele tem que colocar o tipo daquele osso e o que ele faz daquele osso. Ele compõe o braço, é o rádio, etc, etc e tal. Então, essa é uma prova prática que eles fazem,
né, que eles têm que falar sobre isso, não só e depois escrever sobre isso. Perfeito, Laura. Olha só que legal. A Laura disse, a gente faz assim, o nosso costume é fazer assim. Mas vamos ver se a inteligência artificial nos sugere fazer algo inovador, algo diferente daquilo que a gente já faz, usando o mesmo contexto, mas de um jeitinho diferente. Então, vamos ver se ele vai trazer isso para nós. Então, a idade média é 21 anos. Meu objetivo é avaliar o entendimento dos estudantes sobre o sistema ósseo de membros superiores, tá? Agora a gente vai falar sobre a metodologia. Vamos colocar, ó, esta avaliação deve conter, vamos colocar 15 questões, sendo 10 objetivas e 5 descritivas. Pode ser? Pode ser. Considerando prova teórica e prática em laboratório. Aí vamos mais, ó. Sim. Cada questão deve ter um enunciado considerando um caso clínico, tá? Isso aqui é importante, pessoal, porque senão a forma que ele vai construir vai ser muito simples, tá? Vamos pensar aí para uma avaliação do modelo Enem e ENAD. Sempre tem um enunciado, aí vai ter um comando, tá? Então, assim, um caso clínico seguido de um comando com 5 alternativas de resposta. Cada questão objetiva que eu vou reforçar, tá? Deve ter um enunciado, considerando um caso clínico, seguido de um comando com 5 alternativas de resposta, somente uma correta, com diferentes níveis de complexidade. Tá, isso aqui, pessoal, faz toda a diferença. Uma das maiores dores, assim, que hoje os professores trazem para mim, um dos maiores queixas, Laura, que eu tenho hoje é que, assim, o ChatGPT traz umas questões muito fajutas, umas questões muito simplórias, né? Mas vejam aqui que eu coloquei estrutura, que eu disse o tipo de alternativa, né? Eu sempre recebo também assim, mas o ChatGPT às vezes traz 2 respostas corretas. Mas você disse quantas respostas tinha que ter? Isso faz toda a diferença. Laura, olhando para esse contexto do método da questão, você acha que a gente precisa colocar mais alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Cada questão objetiva deve ter um enunciado considerando um caso clínico, resposta somente correta, com diferentes níveis de complexidade. Não, eu acho que está perfeito, está bem fechado, né? Eu vou acrescentar uma outra coisa aqui. Para as questões descritivas, considere a aprendizagem indutiva. Por que a gente vai falar sobre aprendizagem indutiva aqui? A geração Z, que é o pessoal que tem aí 18, 19, 20, 21, até uns 26, 27 anos, é a geração Z. A geração Z adora aprendizagem indutiva. O que é a aprendizagem indutiva? É aquela que vai conduzindo ele a desenvolver um pensamento. A geração Z, ela não gosta de respostas prontas. Eles gostam de ser desafiados para que eles cheguem à resposta. Porque aí tem propósito, aí eles vão se sentir parte daquele processo de aprendizagem. Eu acho que é isso que é a real educação que nós devemos pensar, né, imaginar, e realmente fazer com que o aluno se sinta parte do processo. Então, aqui, ó, para as questões descritivas, considere a aprendizagem indutiva, que induza com orientações que induzem o aluno a descrever a resposta. Muito bem, então aqui, ó, vejam que foi um comando complexo, não foi um comando tão simples assim. E agora vamos ver o que ele vai nos trazer de resposta. Vejam que nós não sofisticamos, nós neste primeiro momento somente criamos. Muito bem, vamos ver o que ele criou para nós, Laura? Vamos. Olha só, avaliação teórica e prática, disciplina, nível, perfil do estudante, total de questões. Questões objetivas, 10 questões. Cada questão apresenta um caso clínico, um comando e 5 alternativas, apenas uma correta. Então, ele já te ajuda nisso, né? Caso número 1, queda com fratura no braço. Um paciente sofreu uma queda e apresenta dor intensa e deformidade na região. Ao realizar a radiografia, foi diagnosticada a fratura do osso mais longo do membro superior. Identifique o osso fraturado. Então, aqui ele diz, né? Ele traz as 5 alternativas e somente uma
e Para resposta. você. Caso 2, limitação de movimento, a mesma coisa. Comando, ele traz simples. Por que ele está trazendo aqui um caso simples? Porque ele é ensino médio técnico. Ele é ensino técnico, tá? Não médio, é ensino técnico, tá? Então, ele avalia sempre o grau de dificuldade também. Lesão de antebraço. Então, ele trouxe aqui, né? Trauma de cotovelo, ele trouxe aqui. Fratura do punho. Movimento de pronação e supinação, lesão na cintura escapular, luxação do ombro, dor nos dedos após impacto, amputação da falange, e aí ele trouxe questões descritivas, tá? Baseado em aprendizagem indutiva, exigem descrição detalhada do raciocínio e uso de laboratório. Prática, ó, ele focou na prática, sendo as questões descritivas. Eu achei interessante a prova que ele trouxe. A gente poderia, nas práticas, melhorar um pouco o que ele trouxe, com essa coisa do desenho, fazer por equipe, colocar 3 pessoas, sempre um menino naquela equipe, porque eu não vou tirar uma blusa de uma menina, né, claro, e eles com uma canetinha e ir desenhando no corpo dele, ó, onde está uma? Então desenha, porque ele tem que desenhar o tamanho. Muitas das vezes tem o rádio é um osso pequeno aqui do lado da mão, o outro é maior, entendeu? Para eles poderem ter toda essa visão em cima disso. Depois, no final, pegar o osso e colocar naquele desenho que ele fez, porque ele vai ter toda a visão se aquilo que ele desenhou está correto ou não, o tamanho do osso. Claro, o osso é de um adulto. Se a pessoa é um pouco menor, vai ficar um pouco maior, mas ele vai entender todas as articulações, onde encaixa esses ossos, etc, etc e tal. Entendeu? É interessante você evoluir com o que ele escreveu. Eu faria isso, né? Ó, me dê novas sugestões das atividades práticas, considerando trabalho em equipe. Vamos pedir para ele. Isso aqui é sofisticar. A gente começa a melhorar. Por que eu perguntei para a Laura o que ela achou e ela deu as sugestões? Prestem atenção no que eu vou falar para vocês. O conhecimento do professor é fundamental para fazer uma boa avaliação. A inteligência artificial não faz nada sozinha, gente. Se vocês não dominam o que a inteligência artificial é capaz de produzir para vocês, e vocês não dominam o conhecimento técnico, não tem como. Não tem como dar média. Laura, olha só. Eu pedi para ele, me dê novas sugestões de atividades práticas considerando o trabalho em equipe, porque na minha aula não dá para fazer na prática, eu preciso fazer trabalho em equipe, porque o laboratório é pequeno, não tem condição para uma turma de 35, 40 alunos. Então, o que ele sugeriu? Ó, estação de palpação guiada em dupla. O objetivo, reconhecimento tátil de estruturas ósseas, e ele até sugeriu aqui. Como funciona? Os alunos trabalham em dupla, um é o paciente e outro é o avaliador. Com orientação de um roteiro, cada avaliador deve localizar e nomear corretamente as estruturas no colega. O colega confere com o espelho o modelo anatômico para avaliar. Avaliação, pontos por localização correta e descrição verbal da função. Isso aqui o professor acompanhando e perguntando. Montagem de um esqueleto em equipe. Ele até sugere usar o puzzle 3D. Então, ele deu outras sugestões aqui para a gente aplicar. E agora... Duas sugestões. Montar os ossos da mão e do pé, que são muito pequenininhos, não só com massinha, mas também nós usamos o Sumo, aquela inteligência artificial de fazer música. Uhum. Eles poderem assimilar aquele conhecimento dos ossos da mão e do pé. Perfeito, perfeito. Olha só, criar uma música, eu já ensinei, inclusive, fazer aqui. Tem aula gravada na plataforma de como faz música para gravar os ossos da mão e do pé. Excelente, Laura, que ideia genial. Olha só como dominar também a inteligência artificial e saber como eu vou colocando diferentes ferramentas vai fazer toda a diferença. Eu vou escrever aqui, ó, ótimo, que a gente gostou, e eu vou pedir, me dê o documento em Word com todas as questões. Eu estou mostrando isso para vocês porque é uma nova funcionalidade do ChatGPT. Porém, ela não é uma funcionalidade segura ainda. Então, a minha orientação é que vocês ainda optem pela opção copiar e colar. Por quê? Eu já fiz vários testes, ó, até ele nem criou aqui, ele só criou uma tabela, tá? Ele criou a tabela só das questões, das dúvidas que a gente criou aqui. Pessoal, por que eu estou falando isso aqui para vocês? Porque eu já tentei criar vários documentos no Word com o GPT e quando eu vou conferir todos os detalhes,
que estão no Word, já comeu palavras, já escreveu coisas que não tinha escrito para mim. Então, assim, ó, não está perfeito essa funcionalidade, tenham muito cuidado. Optem ainda por copiar e colar, que é mais garantido. Ou, se não, revisem cada um dos tópicos que você criou.